E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos entender mais dessa relação conturbada da Taylor Swift com Katy Perry. Ao mesmo tempo que essa relação teve muito amor, ela também teve um momento de rivalidade que, assim, precisamos dizer, foi muito marcante, principalmente marcante na cultura pop 2010. Inclusive, essa treta das duas é vista como a maior treta da década de 2010. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive, se você é fã da Taylor, se você é fã da Katy, dá uma passada lá na loja do canal que eu tenho certeza que você vai babar. Ambas têm catálogos maravilhosos de camisetas que, assim, vocês vão querer ter uma delas, tá? O link tá fixado aqui no topo dos comentários, assim como na descrição do vídeo. Gente, onde que começa toda essa história, afinal de contas? Primeiro de tudo, antes da gente chegar nos finalmentes, temos que salientar que a indústria fonográfica adora, mas adora fazer rivalidade entre mulheres. Isso daí é clássico, e não só na indústria fonográfica, tá? Indústria do cinema, qualquer tipo de indústria. Essa competição das mulheres, né, que o pessoal gosta de fazer muito, ela sempre cria muitos adeptos, né? Então, assim, não seria diferente se a gente levasse em consideração duas das maiores artistas daquela década, que no caso era a Taylor Swift e a Katy Perry. A relação das duas basicamente começa em 2009, mais em específico no mês de julho de 2009, quando a Taylor Swift faz um post lá no Twitter dela falando assim que tinha amado o videoclipe de Waking Up in Vegas da Katy. E tipo assim, a Katy naquele momento ela tava debutando como artista, né? Então Waking Up in Vegas era o último single que ela tava lançando do ciclo One of the Boys. Ela já tinha feito muita coisa, ela tinha feito muito sucesso naquele primeiro álbum. E foi uma coisa muito legal, porque a Taylor Swift naquele ponto ela também tava no seu segundo álbum de estúdio. Ela já tinha tido um sucesso relevante com o primeiro, mas o segundo álbum meio que explodiu ela pro mundo, então as duas estavam num patamar de sucesso muito similar naquele ponto. Só que aí, gente, no meio desses tweets que elas estavam conversando ali, a Katy chamou a Taylor para poder fazer uma música junto com ela pro próximo disco que ela queria lançar, que no caso viria a ser o Teenage Dream, e a Katy soltou aquela famosa frase que ela fala assim: você sabe muito bem sobre o que podemos escrever nessa música. Então dando a entender mil coisas na cabeça dos fãs que possivelmente devem ter acontecido, que ambas já tinham uma relaçãozinha ali por trás dos bastidores, que já tinham vivido coisas que a gente nem imaginava. Então isso daí foi um ponto já pra gente começar a pensar a partir daquele ponto. Foi em outubro de 2009, a Taylor foi convidada para o aniversário da Katy Perry, e aí ela foi plena e próspera e se divertiu horrores. Tanto que ela falou que foi uma das melhores festas que ela foi. Ela falou tudo isso no Twitter. Quando foi em abril de 2010, pouco tempo depois, as meninas fizeram uma performance conjunta da música da Katy Perry, Hot and Cold, na turnê de divulgação do álbum Fearless da Taylor Swift. Então, assim, foi um momento super importante e que marcou muitos fãs de ambas as artistas no começo da década. Só, gente, que de 2012 até 2013 é de fato quando o drama da relação pessoal das duas começa. E por incrível que pareça, começou de uma coisa muito básica, mas que, assim, acabou tendo um peso muito grande. Pra nós é básico, gente, essa história toda, porque tudo vem e vai dentro da indústria fonográfica. Ninguém é exclusivo de ninguém. Então, tipo assim, isso é uma coisa que rola uma rotatividade. Porém, existe um apego emocional dos artistas com a sua equipe de trabalho. E o que aconteceu basicamente que azedou a situação toda foi por causa da equipe de trabalho, mais em específico, dançarinos de apoio. O que rolou foi, a Katy tinha terminado a California Dreams Tour, que foi a turnê dela do disco Teenage Dream, e 3 dançarinos em específico saíram da turnê da Katy Perry depois do ciclo e assinaram com a Taylor Swift para participar da turnê Red.
Quando isso daí aconteceu, mais em específico no começo do fim da turnê Red, os dançarinos saem oficialmente e vão para a turnê da Katy Perry. Então meio que tipo assim, já existia um contrato de concessão que podia ser assinado ali por eles previamente, para eles poderem sair sem nenhum tipo de obrigação com a turnê da Taylor. Então isso daí foi uma coisa que a própria Katy Perry contou sobre o assunto que esses dançarinos tinham. O que aconteceu foi que a Taylor Swift ficou extremamente ofendida com eles abandonarem o barco no meio do caminho e irem pro show da Katy Perry. O que talvez eu, no lugar da Taylor, também teria ficado muito chateado, porque tipo assim, você se sente um pouco traído, vamos dizer. Quando foi setembro de 2014, a Taylor lança uma música que se tornou uma das canções mais importantes da carreira dela e também é uma das diss track mais importantes que já aconteceram na cultura pop, que foi Bad Blood. Quando questionada pela revista Rolling Stone sobre o que fez ela fazer Bad Blood, ela falou alguns detalhes que levaram a gente cada vez mais a acreditar que tinha a ver com Katy Perry. Ela disse, tinha a ver com negócios. Ela basicamente tentou sabotar uma das minhas turnês na arena. Ela tentou contratar um monte de gente debaixo de mim. Só que assim, a Taylor nunca confirmou que de fato tinha a ver com a Katy. Entendeu? Nunca houve essa confirmação, mas pelo tipo de história que ela contou, combina muito com a realidade dos dançarinos. Depois que essa entrevista foi ao ar, rolou uma shade da Katy Perry no Twitter dizendo o seguinte: cuidado com Regina George em pele de cordeiro. E por mais que não tenha uma justificativa exata de para quem que foi isso daí, mas a gente acabou supondo que foi para Taylor Swift por causa da época muito próxima, vamos dizer assim, de que Bad Blood estava sendo comentado, dessa entrevista e o tweet. Então assim, meio que ficou implícito. Em maio de 2015, a Taylor disse basicamente que nunca vai falar sobre Katy Perry em uma entrevista. Em uma entrevista para o Telegraph, ela disse: não estou lhes dando nada sobre o que escrever, não estou subindo a rua com meninos, não estou saindo cabaleando de boates bêbada, mas nunca vou falar sobre ela na minha entrevista. Isso não vai acontecer. Vale salientar que esse sobre ela que a Taylor falou, né, para o The Telegraph, entre linhas os fãs interpretaram como sendo sobre Katy Perry. Então, até aqui, o que a gente percebe dessa situação toda? A gente percebe que tudo que estava sendo falado sobre uma e sobre a outra, em como essa discussão do relacionamento das duas estava levando os níveis, né, que estavam aí até chegar onde chegou, a gente percebe que tem muita influência de uma mídia e de um público de fãs que quer simplesmente acreditar na narrativa da sua artista determinada. Então isso acaba virando uma guerra. Por mais que ambas as pessoas, que sejam as reais envolvidas no negócio, não cheguem a falar nada sobre o assunto. Porém, quando foi em julho de 2015, uma das dançarinas de apoio da Taylor Swift se vestiu de tubarão. E isso daí, para muitos fãs, foi interpretado como um shade. Quando foi em julho de 2015, um nome, bem, entra na treta. Acredite se quiser. Sim, sabe aquela pessoa que se mete no negócio? Pois é, sabe quem que foi? Nicki Minaj. Nicki Minaj, gente, se meteu no rolê. E virou uma confusão. A Nicki se viu bem no meio da rivalidade de ambas quando tweetou sobre seu vídeo Anaconda não ter recebido uma indicação de vídeo do ano para o VMA da MTV 2015. Se o seu vídeo celebra mulheres com corpos muito esguios, você será indicado para o vídeo do ano, escreveu Minaj, que Swift leu como um golpe direto para ela. Bad Blood, que representava Swift e várias mulheres melhores amigas supermodelos, terem sido indicadas. É aí que a Taylor Swift vem e dá uma réplica para Nicki Minaj dizendo o seguinte: eu não fiz nada além de amar e apoiar você. É diferente de você colocar mulheres umas contra as outras. Talvez um dos homens tenha ocupado seu lugar. Foi aí, gente, que o que aconteceu? A Nicki Minaj devolve para Taylor Swift se explicando, falando o seguinte: o meu tweet não é sobre você ou qualquer artista em particular. Só, gente, que o que acontece? O que muita gente não esperava era que Katy Perry fosse dar a opinião dela sobre essa situação toda. Então ela solta aquele tweet que fez simplesmente a treta explodir.
Achar irônico exibir o argumento das mulheres contra outras mulheres sobre como se capitaliza ao derrubar uma mulher. Isso também acabou sendo visto como uma super shade para a Taylor Swift depois dela ter falado o que ela falou para a Nicki Minaj. Então assim... Em outubro de 2015, Bad Blood ainda era muito comentada e a Taylor Swift também continuava se esforçando para não dar nenhum nome aos bois. Ela disse: "Eu nunca disse nada que apontasse o dedo na direção específica de uma pessoa específica e posso dormir à noite sabendo disso", disse Taylor Swift ao JK. "Eu sabia que a música seria atribuída a uma pessoa e a marca mais fácil era alguém que eu não queria que fosse rotulado com essa música. Não era uma música sobre desgosto, era sobre a perda da amizade. Só que quando ela falou sobre isso da perda da amizade, na hora, todo mundo meio que já sabia o que significava a situação toda, né? Katy Perry, Taylor Swift. Quando foi em fevereiro de 2016, o que acontece? A Katy Perry convida a Taylor Swift para sua festa pós-Grammy, mas a Taylor não vai. Muita gente interpreta essa ação da Katy Perry como uma trégua relacionada a Taylor Swift, mas vamos dizer que assim, não foi muito bem isso. Quando foi em maio de 2016, o que me acontece? A conta da Katy Perry no Twitter é hackeada e o hacker posta "Sinto sua falta, baby" e marca a Taylor Swift. Só que assim, antes da gente descobrir que a conta tinha sido hackeada, esse tweet aí foi visto como uma tentativa de reaproximação. 2 meses depois, em julho de 2016, mais uma pessoa chega nessa história. E pessoa essa, no caso, que é Calvin Harris. Vocês devem saber qual que é o vínculo dele com a Taylor Swift, né? Já teve rolinho ali. E o negócio foi o seguinte, o Calvin saiu em defesa da Katy Perry falando que a Taylor Swift estava tentando enterrar Katy Perry. Aí, bem, a treta foi para um outro nível. O discurso do Calvin Harris no Twitter resultou no drama do crédito da música What You Came For, mas ele conseguiu lançar um comentário sobre Katy Perry em suas outras queixas. Ele diz: "Você está fora de turnê e precisa de alguém novo para tentar enterrar como Kate, etc. Mas não sou esse cara, me desculpe, não vou permitir." Foi aí que a Katy Perry responde o Calvin Harris com um meme da Hillary Clinton que diz basicamente o seguinte: "O último contador da verdade." Mas assim, né, gente, o que o Calvin Harris disse ali, de fato, não se sabe se pode ser algo provado, entendeu? Mas era fato que a Taylor tinha ficado chateada com a Kate, entendeu? Então assim, ele pode ter levado para um nível diferente, porque ele tava com raiva da Taylor também, óbvio, entendeu? Mas assim, a gente não pode levar tudo muito bem ao pé da letra nessa situação. Quando foi em setembro de 2016, muitos fãs estavam mandando mensagem pra Kate falando pra ela colaborar com a Taylor Swift. E aí ela responde dizendo que só colaboraria se ela pedisse desculpas. E logo a gente entendeu o que tinha rolado de fato nessa história toda, porque foi tipo muito perto dessa declaração dela o fato que nós temos a seguir. Katy Perry, assim, no mês de outubro de 2016, um mês depois dessa declaração aí, ela postou um clipe dançando no exato momento que o Kanye West faz um rap sobre Taylor Swift na música Famous. Se por acaso você esqueceu que música que é essa, vou te fazer um adendo rapidinho. É aquela música que o Kanye West fez, né, para Taylor Swift, com Kim Kardashian ali sendo citada naquela ligação de telefone, etc e tal, e disse que a Taylor Swift teria aprovado tudo que ele falou nesse rap aí, em que ele chama ela, por exemplo, de vadia. Só que o que aconteceu, gente? O fato da Katy Perry postar isso dançando foi de péssimo tom. Por quê? Porque, tipo assim, deu razão porque ele tava falando ali no rap da música, né? Porque depois virou todo aquele drama da Kim Kardashian expor a ligação da Taylor Swift. Eu vou expor ela na internet. Nasceu daí. E o que rolou? Ela fazer isso ficou sombrio, entendeu? Não foi uma coisa muito legal. Quando foi
foi em maio de 2017, o que acontece? A Katy Perry diz que não vai responder Taylor Swift sobre Bad Blood, mas aí ela lança Swish Swish Bish. Essa música é claramente uma resposta aos haters de Katy Perry com letras como: você é tão fofo quanto seu cupom antigo que expirou, seu jogo está cansado, você deveria se aposentar. Em maio de 2017, durante o Carpool Karaoke do James Corden, ela conta a versão dela sobre a história toda, entendeu? E isso daí meio que foi legal dela fazer, porque ela esclareceu pontos que as pessoas ainda tinham dúvidas sobre como que rolou toda essa situação aí dos dançarinos, que nós falamos aí no começo da situação toda da nossa história. Quando foi em junho de 2017, mais uma bomba acontece para aumentar essa rivalidade aí. No exato dia do lançamento do disco Witness da Katy Perry, Taylor Swift disponibiliza todo o seu catálogo musical no Spotify. Muita gente interpretou isso daí como uma forma de querer barrar o trabalho de Katy Perry. Eu acho que isso é meio paranoico, porque, tipo assim, ela só botou as músicas velhas, no caso ali, nas plataformas digitais, mas as pessoas interpretaram isso como shade. Em junho de 2017, Katy Perry deixa claro: eu quero acabar com essa treta, eu não aguento mais essa história. Ela fala então para Ariana Huffington, do The Thrive Global Podcast: eu a perdoo e sinto muito por tudo que fiz e espero o mesmo dela. Porém, gente, mesmo ela dando todas essas declarações, etc e tal, é bom a gente salientar que o público continuava alimentando a situação toda, ok? Foca nisso, porque a gente vai perceber que o próximo fato que nós vamos citar agora é muito uma coisa que veio do público. Quando Katy Perry lança Swish Swish, os fãs fazem comparações diretas com Bad Blood. Ambos os clipes têm elencos cravejados de estrelas. Além disso, Katy Perry considerou este vídeo uma catástrofe, que é por acaso que Taylor Swift se autodenominou em Bad Blood. Cada vídeo gira em torno de um conflito entre duas equipes opostas. No caso de Swish Swish, é um jogo de basquete. Em Bad Blood, era o time de Swift contra o de Selena Gomez. E a referência final: todas as celebridades no vídeo de Swish Swish têm apelidos de Kitsch, apenas como os amigos de Taylor Swift em Bad Blood. Ainda em agosto, a Katy Perry volta a falar do assunto e fala que não aguenta mais essa história e quer que isso daí acabe, pelo amor de Deus. Só que aí, a história de fato só vai acabar e começar a melhorar de verdade em maio de 2018, tá? Então assim, um ano depois de tudo isso que aconteceu, daquela falação do público e tal, finalmente a Katy Perry toma uma atitude que manda ali, vamos dizer, o ramo de oliveira para tentar trazer essa paz de volta ao mundo. Taylor Swift chega no seu camarim e dá de cara com um ramo de oliveiras. Taylor disse: isso significa muito pra mim. Ela inclusive legendou isso com o obrigado Katy com um emoji de coração rosa. Em junho de 2019, um ano depois, temos oficialmente a foto dos biscoitos, que Taylor Swift fez os próprios biscoitos e mandou para nossa querida Katy Perry com aquela seguinte frase no prato: Peace at last, que no caso significa paz no final das contas. Em 17 de junho de 2019, vem talvez o melhor de todos os refrescos, né? Que é o momento em que a Katy participa do clipe da Taylor, da música You Need to Calm Down. E foi fantástico, né, gente? Porque foi uma cena icônica do abraço das duas, que selou ali uma guerra histórica que estava acontecendo. Muitas pessoas ainda continuavam alimentando de certa forma, por mais que as duas já tivessem dado o decreto da paz, mas ter ambas no videoclipe de fato fez com que o negócio morresse. Foi tipo um sonho de assistir. E depois disso a relação das duas ficou ótima, né? Foi tipo assim, realmente uma passada de borracha em cima disso tudo e tudo voltou a caminhar de um jeito diferente. Inclusive, vamos salientar uma coisa, né? Quando a Daisy nasceu, que é a filha da Katy Perry, ela mandou, gente, aquele cobertor lindo bordado à mão pra Katy Perry, né? E a Katy até postou lá no Instagram dela, isso já em 2020. Então, assim, foi maravilhoso, entendeu, gente? Então, o que a gente conclui dessa história toda? A relação das duas foi conturbada, mas no final das contas as coisas acabaram bem. Começou bem, teve problemas e acabou bem. Quais amizades verdadeiras não acontecem isso?
entende? As pessoas que mais se amam no mundo, muitas vezes elas têm atritos, e isso daí é uma coisa normal. Agora, o que a gente não pode ficar é querendo o tempo todo acreditar que isso precisa continuar vivo para impulsionar a carreira dessas pessoas, entende? Não é necessário, ambas têm talento demais para serem impulsionadas por tretas. Deixa isso para pessoas que têm menos talento e precisam ficar por aí expondo ligações telefônicas, né? Enfim, conta aí para mim qual que é a sua opinião sobre essa história toda, como que você enxerga isso hoje em dia, e conta aí também para mim qual a sua música favorita da Katy Perry e da Taylor Swift, beleza? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!